Bom, parte 2 de como um relacionamento pode adoecer uma pessoa. Aí depois que eu descobri esse e-mail, onde ele dizia que era soro positivo, eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu fiquei tão em choque, porque eu já estava com ele, já tinha uns 3 anos mais ou menos, e, e fiquei sem ação. Fiquei sem ação, sem saber o que eu poderia fazer. Fiquei uma semana tentando conversar com ele, acho que uns 15 dias. Só que uma coisa muito boa que eu tenho é que tudo eu gosto de conversar, por mais que às vezes demore. E aí eu cheguei e perguntei pra ele, disse que tinha visto e o que que ele tinha pra me dizer sobre isso. Ele disse que não tinha nada pra conversar, já que eu tinha lido. Disse que aquele namorado, modelo, bem-sucedido, médico, que estava me vasculhando a minha vida, que tinha passado pra ele, de um relacionamento, de um casamento que ele teve 5 anos com esse rapaz, e que ele não tinha culpa, que ele não procurou, que o cara fazia dele um objeto, que não deixava ele trabalhar, que não deixava ele sair, que não deixava ele postar nada, mas o cara era modelo, tinha uma vida social, precisava viajar, era fisiculturista e que ele já tinha tentado se matar. Foi quando ele também descobriu câncer e aí eu fiquei penalizado com aquilo, entendi, sei que isso acontece demais e fui tentando levar a vida. Só que ficou uma coisa na minha cabeça. Se em 3 anos foi capaz de me esconder, eu sei que uma particularidade dele que ele não é obrigado a contar. Mas em 3 anos a gente já transava sem camisinha. E eu acho que o mínimo de confiança e respeito ele poderia ter me dito. Até para dizer que aquele remédio do câncer não era para câncer. Era para ele ficar indetectável. Então eu também fui enganado. Porque ele mentiu. E com isso ficou uma pulga atrás da orelha do que poderia mais ser mentira. E aí eu comecei a observar mais, ouvir mais e, infelizmente, desconfiar mais. Só que a minha vida foi sendo tão tolhida por ele e eu comecei a perceber que era um movimento que ele fazia que eu acabei adoecendo. Primeiro foi uma diabetes e depois uma depressão severa. Sabe aquela depressão que a gente ouve falar que a pessoa não tem vontade de sair da cama, não tem vontade de fazer nada, fica cheio de problema e que passa várias vezes e morrer é uma solução? Essa depressão. E aí eu fui em busca de médico, fui em busca de tratamento. E num determinado momento ele virou para mim e falou assim: levanta dessa cama, porque eu não tenho paciência para cuidar de moribundo, doente e depressivo. E daí ele me ajudou muito, porque a partir dali eu entendi que aquela doença não dizia respeito a ninguém, e a mim. E aí eu fui buscar maneiras mais incisivas de começar a sair da depressão. E com isso fui buscando outras terapias que me ajudavam muito, que me ajudaram muito a sair do quadro depressivo. Para você ter noção, eu fiz uma cirurgia de coluna por causa da depressão. E quando eu já estava fazendo o desmame dos remédios de depressão, e com isso também já estava começando a fazer o desmame da relação, ele percebeu, enquanto eu estava trabalhando, disse que tinha ido numa clínica da família e o médico tinha diagnosticado ele com depressão severa também. E aí eu vi que eu não poderia me afundar mais, também olhando uma pessoa que estava em depressão e eu saindo desse quadro, porque senão eu seria uma tábua de salvação e quem voltaria para lá seria eu. Foi quando eu entrei em contato com aquela prima, a única que eu tinha contato, para pedir ajuda, apoio. E foi quando ela perguntou se no mês anterior ele tinha se formado em direito. Só que para mim ele disse que tinha 10 anos de profissão, 10 anos de formado. Parte 3 vindo aí.